Peraí, Rosiana, que eu tô só esperando começar a gravar, tá? Dá para me escutar bem aí? Ou ainda está muito baixo? Pronto, Rosiana. Estamos on. Boa tarde, eu só estou aqui para passar o slide. Sim, pode ir, amiga, pode começar quando quiser. Eu sou só a garota do slide. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Pode passar. A gente vai apresentar a obra do estadunidense Ralph Waldo Emerson. Tá? Ele nasceu em 25 de maio de 1803 em Boston, Massachusetts. Morreu em 27 de abril de 1882. Ele foi um filósofo, autor de ensaios, poeta, conferencista e orador. Durante a infância, conheceu a miséria, a infelicidade e enfermidades, além de perder o pai, um pastor da Igreja Unitária. Gente, ele foi alguém que realmente conheceu a tragédia, porque ele foi o segundo de 8 irmãos, se eu não me engano, e aí um irmão dele, 3 irmãos deles morreram na infância, e os outros 2 morreram de TB, inclusive de tuberculose. Inclusive, a esposa dele, ela também faleceu de tuberculose. E aí, depois disso que ele ficou meio que desgostoso com a vida, porque, caramba, tanta tragédia assim, e tipo, uma atrás da outra. No último tópico tá, formou-se em Harvard em 1829 e tornou-se pastor, mas abandonou esse caminho após a perda da sua esposa, Ellen Tucker, em 1831. Ele se casou com a Ellen quando ela apenas tinha 18 anos. E aí, quando ela completou 20 anos, só 2 anos de casada, ela morreu de tuberculose, né? E uma das últimas frases que ela disse foi: Eu já não sei mais o que é ter paz e alegria. E, tipo, ele deve ter ficado totalmente cabisbaixo, né? Porque ele era pastor nessa época de uma igreja, da igreja unitária. Ele foi ordenado pastor em 1829. Então, ela morreu em 1831. Então, cara, já pensou um pastor que tem que estar dando sermões na igreja, falar sobre fé, falar sobre tantas coisas, e ter a sua esposa sofrendo de um mal que naquela época não tinha cura, né? E morrer com poucos anos de casado, qualquer pessoa fica questionando, né, sobre Deus. Mas, enfim, aí ele disse em uma de suas frases, né, depois que ele já não, os pensamentos dele já não batiam tanto com a igreja, ele disse que eu já cheguei a pensar que para ser um bom pastor era preciso deixar de ser pastor. A profissão é antiquada numa época mudada. Veneramos com os mesmos métodos mortos dos nossos antepassados, ou seja, ele já estava desgostado, ele estava tipo como se fosse um ciclo, né? Chegar na igreja, orar, fazer a Eucaristia, depois orar de novo, fazer o sermão, orar e ir embora. E isso repetidamente, não tinha nada assim que fizesse ele pensar mais sobre Deus, pensar mais sobre a vida e tudo mais. E até porque a igreja que ele era pastor não permitia. A igreja que ele era pastor apenas era como se fosse um cronômetro, cronometrava a hora de orar, a hora de fazer Eucaristia, a hora de tudo. Não tinha espaço para questionamento, não tinha espaço para nada. Tá, pode passar. Passou? Após perder a esposa, sentia-se inconformado e não encontrou conforto espiritual na igreja, começando a discordar de alguns rituais religiosos, como a Eucaristia, né? Que é o momento que o pastor ele faz é como se fosse uma lembrança da morte de Cristo, que a pessoa come o pão e bebe um cálice de vinho ou de suco de uva, que é a Santa Ceia também na igreja evangélica. Acabou
por renunciar ao cargo eclesiástico por não considerar compatível com seu desejo de evolução intelectual, ficando assim livre para refletir sobre novas ideias. Viajou para a Europa, onde conheceu alguns ilustres pensadores da época, como Samuel Coleridge e William Wordsworth, mas manteve uma amizade especial com Thomas Carlyle, que o influenciou profundamente. Foi nesse período que ele virou conferencista. Ele começou a dar palestras, né? A primeira palestra que ele deu foi para um grupo de mulheres. Inclusive, ele não recebeu tão bem quanto ele merecia, né? Porque os organizadores do evento ficaram com a maior parte do cachê. Então, ele começou a organizar as próprias palestras dele. E aí ele foi ganhando dinheiro, depois ele se casou novamente, em 1875 ele se casou novamente, e aí a vida dele foi meio que foi melhorando, na verdade. Pode passar. Ah, tá, sou eu agora. Boa tarde, gente. Por quê? Eles não estão me ouvindo? Mas eles estão me ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu Sim. Bom, boa tarde. O meu tópico são basicamente... Amiga, desliga o microfone aí, por favor. Tá, ok. Erros em Paris. Eu acho que ainda tá... ainda tá coisado o áudio. Gente, onde é que eu faço? Coitada, ela vai ficar sem fala. Sem justo, né? Mas ok. Ok, boa tarde. Eu vou falar sobre... O meu tópico vai ser dividido em duas partes. O transcendentalismo e as obras mais importantes do autor. Eu vou dar uma pincelada no transcendentalismo, uma revisão para a prova, então, de nada, galera. O transcendentalismo, ele começou em 1830 e ele teve influência de vários autores, vários filósofos, na verdade, principalmente John Wolfgang e Immanuel Kant, assim como William Wordsworth e Samuel Taylor, como a Rose já tinha mencionado anteriormente. Ele também foi bastante referenciado pelo nosso autor, Ralph Emerson e Henry David. Mas o que seria o transcendentalismo? Ele basicamente prega sobre a igualdade do indivíduo, sobre essa importância que o indivíduo tem. E ele tem basicamente quatro pontos principais, que seria a autoconfiança, a consciência individual, a intuição sobre a razão e as unidades de todas as coisas da natureza. Ou seja, basicamente ele fala que os homens e as mulheres, se eles seguirem a intuição que eles têm e a influência que a natureza tem sobre eles, eles vão bem mais longe do que eles iriam se eles... do que se eles fossem por outras ideias, entendeu? O transcendentalismo ele é extremamente desconfiado de indústrias, de instituições sociais e governamentais, então eles não têm muito essa confiança. Inclusive... desculpa. Inclusive, eles falam que o ser humano ele está bem melhor quando ele é autoconfiante e independente. E tem um trecho de Self-Reliance, que é a obra principal dele, que ele confirma isso. Ele fala que a virtude mais requisitada é a conformidade, a submissão. A sociedade sente repulsa pela autoconfiança e ela não ama realidades e nem criadores, mas sim nome e costumes. Eu também trouxe um pouco do transcendentalismo, porque por conta do autor estar na mesma época da escola literária, a gente vê muito da escola literária nas obras do autor. Então, eu também trouxe esses trechos da obra principal, justamente para vocês verem a conexão que tem. E, em geral, o transcendentalismo ele foi essa filosofia liberal que pregou a natureza no lugar dessa estrutura religiosa,
religiosa formal, tanto é que, como a Rose tinha dito anteriormente, ele mencionou o fato de que talvez para ele ser pastor ele deveria não ser pastor, e ele prega também bastante a percepção individual em lugar do dogma e o Instituto Humano em lugar da convenção social. Então, ele tem bastante essa conexão de que o ser humano ele é extremamente bondoso e a natureza é de grande influência para essa bondade. Porém, as outras instituições já não são muito confiáveis. E dentro do transcendentalismo, tem 2 tópicos que eu achei importante mencionar, que foram as reformas progressistas e também religião e Deus. Vamos por partes. O que seria o transcendentalismo e as reformas progressistas? O transcendentalismo, ele segue essa vibe bem, vamos lutar pelos direitos. Então, eles genuinamente acreditam que o povo tem que ter voz, as pessoas têm que ter voz e lutar por si mesmas. Então, eles apoiam bastante institutos de caridade, institutos para pessoas que têm doenças mentais, problemas mentais. Eles também eram totalmente contra a escravidão. Inclusive, uma das influências ou fundadoras, não tenho certeza, que a Margaret Fuller, ela defendeu os direitos das mulheres. Então, ela pregava essa igualdade dos direitos dos homens e das mulheres. Então, como a gente pode ver, o transcendentalismo ele é bastante ligado nessas ideias políticas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a religião e Deus dentro do transcendentalismo. Eles tinham uma profunda ideia de fé e espiritualidade. Eles eram muito ligados com esses 2 tópicos. E eles também tinham várias influências de outras religiões. Por exemplo, o hindu, o budismo, o islâmico, e também religiões puritanas e as quakers, que até o professor mencionou umas aulas atrás. Eles acreditavam que Deus estava em todas as coisas da natureza. Por exemplo, a brisa, as florestas densas e outras coisas. Então, estar na natureza é estar constantemente na presença de Deus, seja pelas menores coisas ou pelas maiores coisas. E um dos trechos de Self-Reliance, ele fala o seguinte: mas o ser humano posterga ou recorda, ele não vive no momento, mas com os olhos revirados ele lamenta o passado ou ignorando as riquezas que o rodeiam. Ele coloca-se nas pontas de seus pés para antecipar o futuro, e ele não consegue ser feliz e forte até que viva com a natureza no presente e acima do tempo. Ou seja, o ser humano ele não consegue aproveitar o momento, ou ele está muito ligado ao que aconteceu e não tem mais mudança alguma, ou que ele se arrepende, ou ele está muito com os olhos no futuro. E ele não consegue olhar para aqui, para agora e para as coisas que ele conquistou, mas sim para o que ele deixou de conquistar ou para as coisas que ele ainda quer. E, por último, ai meu Deus, olha, as obras mais famosas. O nosso autor principal, ele teve bastante influência de alguns autores, como Harry David, Herman Melville, Walt Whitman, Emily Dickinson, Harry James e Robert Frost. E alguns dos seus livros mais famosos foram Nature, 1836, The American Scholar, 1837, The Divine School Address, 1838, Self-Reliance, 1841, e Seth's First Series, 1841, e Say's Second Series, 1844, Poems, 1846, Representative Man, 1850, entre várias outras, porque assim, é uma obra extensa. O que ele não deixou de fazer foi escrever, né? Graças a Deus. Agora, focando um pouco em Nature, que foi uma das obras mais famosas dele. Nature foi o primeiro livro, porém foi publicado anonimamente em 1836. Aqui ele revelou ideias sobre um sentido de vida alcançado pelo humano através dessa introspecção, onde ele podia abdicar de convicções pré-estabelecidas, ou seja, tudo que ele tinha aprendido anteriormente, seja por instituições ou alguma coisa que a sociedade pregou, ele podia abdicar disso. Ele foi um forte crítico da sociedade industrializada e massificada, e ele foi bastante respeitado por essa cultura da individualidade que ele pregava. E, para finalizar, eu só vou citar um pequeno trecho de Nature, para concluir o raciocínio. Na floresta, a juventude é perpétua. Dentro dessas plantações de Deus reinam o decoro e a santidade. Uma festa perene é vestida.
e o hóspede não vê como se cansará dela em 1000 anos. Na floresta voltamos à razão e à fé. Lá eu sinto que nada pode me acontecer na vida, nenhuma desgraça, nenhuma calamidade que a natureza não possa reparar. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a obra do Self-Reliance com a Rai. Obrigada, galera. Amém. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo em casa? Sim. Oi, sim. Ótimo. Então, nossa obra central, como vocês podem ver, é Self-Reliance. Foi escrita em 1841 como parte de uma coletânea de ensaios que ficou conhecida por esse nome, né? Uma das obras mais conhecidas da literatura americana. Repeti as duas palavras ali, mas tudo bem, né? Então, essa coletânea de ensaios foi tão boa, tão famosa, que acabou levando o nome dessa obra. Na verdade, Self-Reliance foi tão famosa que acabou dando o nome para a coletânea de ensaios. Então, para a gente poder entender um pouco sobre esse ensaio, a gente precisa entender um pouco o que o Rolf acreditava, né? Então, ele escreveu essa obra, esse ensaio, a partir da ideia de que as pessoas não podiam ser elas mesmas, por viverem baseadas em tradições, como formas religiosas e hábitos sociais. Ou seja, as pessoas eram influenciadas pela sociedade e, por isso, elas não podiam ser elas mesmas. Então, o desejo dele era acabar com essas tradições, né? Bem ambicioso. Ele queria acabar com o passado, com a religião, com as formas sociais, para que, dessa forma, as pessoas pudessem descobrir quem que elas eram de fato, né? Então, aqui é uma pequena frase do ensaio que diz: Society everywhere is in conspiracy against the manhood of every one of its members. Ou seja, a sociedade em todo lugar está conspirando contra, vamos dizer assim, a hombridade de cada um dos seus membros. Por que hombridade? Por que manhood? Porque o público-alvo dessa obra era os homens, né? Infelizmente, tem coisas que a gente pode tirar assim para as pessoas em geral, tem sim, mas o público-alvo eram os homens, né? Então, cadê o mouse? Aqui. 7. Fui certo, gente? Fui. Não enxergo muito bem, ok. Uma vez que esses elementos são destronados, ou seja, né, tudo aquilo que eu falei, a sociedade, as religiões, né, os hábitos sociais e tudo mais, vai restar apenas obediência à natureza. E a natureza, ele queria dizer sim, as plantas, as árvores, a brisa, como a Aline falou, tudo isso, todos esses elementos mesmo da natureza, mas também uma natureza mais interior, que para ele significava Deus. Agora, por quê? Porque nós não somos Deus, né? Nós somos seres humanos, mas para ele, essa natureza do ser humano significava Deus, porque ele era panteísta, né? Ou seja, panteísta vem assim, pan vem de muitos e teísta de Deus. Basicamente, gente, minha etimologia péssima aqui, mas é basicamente isso. Ou seja, ele acreditava que Deus estava em todo lugar, em toda parte da criação, tanto na natureza como dentro de cada um de nós. Então, ele acreditava que existia esse divino, né? Essa coisa divina dentro de nós. Então, obedecer a si mesmo, porque a gente vai ver um pouco mais sobre isso, essa questão de obedecer a si mesmo, que era isso que ele estava mais pregando aqui nessa obra, ou seja, obedecer a nós mesmos, seguir nossas próprias vontades, fazer aquilo que a gente acredita, lutar por aquilo que ele acredita, não seria egoísmo, né? Hoje em dia, por exemplo, se a gente faz só o que a gente quer e a gente não está se importando com a sociedade, com ninguém, é egoísmo, né? Eu não sei se todo mundo acredita nisso, mas enfim, mas para ele não. Naquela época não, ele acreditava por causa, né, das crenças espirituais dele, ele acreditava que a gente ouvir a nossa voz interior, vamos dizer assim, era, na verdade, uma realização da vontade divina, o qual a sociedade, com todas as suas formas e as suas tradições, impedia a gente de fazer. Ou seja, para ele, basicamente, existe essa centelha divina dentro de cada ser humano. Entretanto, todas essas coisas que permeiam a sociedade, como religiões, as instituições que ele critica muito também nessa obra, todas essas coisas assim que envolvem a sociedade, conforme a gente vai crescendo e vai sendo influenciada por essas coisas,
vai apagando essa chama divina, de modo que a gente não pode obedecer a nós mesmos, e se a gente não obedece a nós mesmos, a gente não obedece a Deus. E a gente priva a sociedade dessa centelha divina. Gente, é muito, muito doido. Mas é doido mesmo, porque tudo isso aqui começou com uma epifania que ele teve em um jardim, sabe? Então, assim, e foi um surto meio que coletivo, porque ele teve essa epifania, e aí depois ele influenciou outros grandes nomes da literatura norte-americana, como o Walt Whitman, se eu não me engano também o Henry David, e eles também iam para a natureza e tipo, via as coisas assim no lago e vinham aquelas realizações sobrenaturais. Enfim, eu não estou inventando, não estou aumentando, é isso mesmo. Então, aqui uma figura que eu achei que descreve muito bem toda essa coisa aqui que ele acreditava, né? Uma mente com ali a Terra e, enfim, as galáxias, os planetas. E mais uma outra frase da obra dele. Nothing is less sacred but the integrity of your own mind. Ou seja, no final das contas, nada mais sagrado do que a integridade da nossa própria mente, né? Então, como ter essa integridade da mente? Né? Tirando todos esses elementos da sociedade e ficando apenas com a nossa natureza, com essa obediência à natureza. Nossa, eu passei muito, gente. Perdão. Porque eu fui aqui pelo coisa. Ok. E aí, para a gente terminar, né, o último slide, a obra possui 4 pontos-chave. Eu quero deixar bem claro que eu não consegui ler tudo, é muito denso. Eu li, assim, 1/4 do ensaio, porque estava em inglês ainda por cima, e enfim. Então, possui 4 pontos-chave. Ele encoraja, o primeiro ponto, os leitores a seguir a sua própria vontade, ao invés de se conformar com a sociedade, né? Aí começa uma tradução livre aqui para self-reliance, é autossuficiência ou autoconfiança, né? Então, acredite em você mesmo. Trust thyself. Então, ele encoraja os leitores a seguir a sua própria vontade, ao invés de se conformar com a sociedade. O segundo ponto, ele enfatiza seguir a sua própria voz e não a de um intermediário, como, por exemplo, a igreja. E aí, aqui, por causa do que as meninas falaram, a gente entende, né? Por que ele enfatizava esse seguir a própria voz e não de, por exemplo, a voz da igreja, né? Porque ele tinha tido, como que eu posso fazer, essa desrealização, né, com a igreja. Novamente, ele encoraja os leitores a serem honestos em seus relacionamentos, não é porque você vai seguir a sua voz interior que você vai mentir para todo mundo, né? Você tem que ser honesto. E, por último, o 4º ponto, ele apresenta os efeitos da autossuficiência, né? Então, ele não fica ali durante o ensaio, que por sinal é curto, mas por causa da densidade, a gente tem que parar muito para poder ficar entendendo, né? Então, ele não só encoraja, mas ele também, olha, se vocês forem autossuficientes, isso aqui vai acontecer, né? Então, existem pontos transcendentais, né? Transcendental dali do movimento literário, que é a não conformidade, né? Não se conforme com a sociedade, a autossuficiência, acredite em você mesmo, pensamento livre, né? Siga ali seus pensamentos. Confiança, essa confiança aqui não é nem muito de você confiar nos outros, é de você confiar em si mesmo, de você ser confiante. E a importância da natureza, né? Que é um elemento aí chave no transcendentalismo. E todo o ensaio aponta para o individualismo e para a não conformidade, né? Visto que a pessoa que acredita em si mesmo e faz aquilo que acredita e não o que lhe é imposto pela sociedade, pode se tornar um membro mais forte desta. Então, não era só uma questão de você ser individual, de você só pensar em você mesmo, mas sim com o propósito de você melhorar a sociedade que você habita, né? Então, além disso, a autossuficiência dá ao indivíduo a liberdade de descobrir a si mesmo e de alcançar a independência. Então, durante a minha pesquisa, quando eu vi essa parte aqui da autossuficiência, da liberdade de se descobrir e alcançar a independência, eu logo pensei na independência dos Estados Unidos, porque eu sempre volto para aquele primeiro momento, né, das nossas aulas com o professor Jorge. Então, assim, a obra foi escrita em 1841. Isso já tinha, acho que, se não um século, mais de um século, da independência dos Estados Unidos. Mas, para a gente ver como foi um momento importante, né? A obra do Waldo, ela foi um divisor de águas, porque, assim como nós aqui no Brasil, os Estados Unidos também tinham uma questão literária e artística que eles
meio que emulavam muito ali a Europa, né? Porque eles foram colonizados por lá, né? Então, assim, eles eram independentes, né, de forma estatal, eles alcançaram a liberdade estatal, no sentido deles serem um país independente, mas também ainda havia, assim, aqueles resquícios na literatura e na arte deles da Europa, do lugar que colonizava eles. Então, por que essa obra é tão importante? Essa obra, eu vi um comentário que um autor, acho que contemporâneo, ele falou que Self-Reliance e as obras do Ralph Waldo, elas foram assim foram a assinatura na Carta de Independência Intelectual dos Estados Unidos. Então, muito tempo depois deles terem alcançado a independência estatal, eles foram receber a independência intelectual através das obras do Ralph Waldo. E para a gente pode parecer assim, meu Deus, que viagem, mas foi importante, foi essencial para aquele momento dos Estados Unidos, né? Foi assim o empurrãozinho que eles precisavam para alcançar uma independência individual, intelectual, e começarem a pensar por si mesmos, a viver em sociedade por si mesmos, né? E para a gente terminar aqui agora, assim, se a gente pudesse resumir um pouco Self-Reliance, gente, é uma obra de autoajuda, né? Foi uma obra que ele escreveu de autoajuda para ali para o povo dos Estados Unidos, né? Então, esse foi o nosso trabalho, essa foi a nossa obra, o nosso autor, e eu espero que vocês tenham gostado, gente. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, Fernanda, Adriano? Não, professor, tranquilo. Só Tranquilo? parabenizar, que foi um trabalho excelente. Isso. Fernanda? Não, professor, tranquilo também. Tá. Eu vou deixar o outro grupo fazer o seminário para eu, então, fazer os meus comentários, tá? Mas há duas coisas que vocês precisam ter aqui na mente de vocês, tá? A primeira delas é que vocês estão percebendo que os autores tiveram aquelas tragédias na vida, né? E que o Ralph podia perfeitamente ter se transformado em alguém meio perturbado, como ficou o Edgar Allan Poe, porque foi perdendo um monte de gente na família, perdeu a esposa com pouco tempo de casado, mais ou menos a mesma trajetória do Edgar Allan Poe, com a diferença de que neste momento aqui, o pensamento era mais voltado para Deus, tá? E para dentro de si mesmo, certo? E um outro ponto que é importante, que foi dito pelo grupo, mas de outra forma, para vocês terem em mente, é algo que permanece até hoje na visão de algumas pessoas, que o pecado ele está dentro de você, tá? Então, algumas pessoas defendem determinadas situações ou decisões porque dizem que o pecado está naquilo que você pensa, tá? Se o seu pensamento for ruim, mesmo que você faça algo de bom, você estaria infringindo as leis de Deus ou a presença de Deus, tá? E vice-versa, né? Muitas vezes você faz coisas ruins, mas com boa intenção, um bom pensamento, e aí estaria tudo perdoado, ou seria tudo perdoado, tá? É uma maneira de ver, certo? E o Ralph, ele defendeu muito essa filosofia transcendentalista nesses ensaios que ele publicou, especialmente no Self-Reliance. Por isso que a obra ficou tão densa assim, porque ele precisava de argumentos para convencer o povo americano de que aquilo era melhor do que o anterior. Na verdade era, né?
mas não se pode considerar isso como uma verdade absoluta. Mas é melhor você usar a presença divina em você e nas coisas que te cercam para crescer do que para sofrer. Então, esse era o ponto-chave da coisa toda, tá? Muito bem, então, daqui a pouquinho, quando o outro grupo terminar, a gente vai fazer as considerações. E, então, só para a gente concluir bem rapidinho, self-reliance, para alguns estudiosos, significa autodeterminação, tá? Então, é aquilo que você está imbuído de fazer, certo? É aquilo que você cria dentro da sua mente a realizar, de bom ou não, tá? Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Deixa eu tirar aqui o self-reliance e deixa eu abrir a outra obra que também representa bem o transcendentalismo, tá? Já estão vendo o quê? Ainda nem comecei a apresentar ainda. Pronto. Gente, vocês estão vendo aí? Dá para ver sim, professor. Tá bom então. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão ouvindo em casa? Sim, Antônio. Adriano, não dá mais tempo de pegar o café. Bom, gente, boa tarde. Pois é, né? Nós vamos dar prosseguimento aqui com a apresentação do Henry David Thoreau, que, seguindo a mesma linha de raciocínio que as meninas acabaram de trazer. Antes de começar, o período romântico. Os dois autores estão inseridos no período romântico. Ele foi de 1830 até 1870. Aí tem uma frase aqui: o romantismo é uma maneira de pensar nos valores individuais se sobrepondo ao grupo. A subjetividade, além da objetividade, e a experiência emocional pessoal, além da razão. E também valoriza a natureza se sobrepondo àquele ambiente que tem uma alteração do homem. Isso vai ser bem importante durante a nossa apresentação. Nesse contexto em que as obras que nós vamos falar foram publicadas, a gente tem aquele período pré-guerra civil americana, que a gente vai falar já já. Então, o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos era um país, no norte, mais industrializado, e ao sul, ele era mais agrário. E a mão de obra que trabalhava nessas fazendas, de algodão principalmente, era uma mão de obra escrava. Então isso daí já é combustível suficiente para começar a criar conflitos. Sem querer aprofundar muito, mas teve esse ato, essa lei dos escravos fugitivos de 1850, que ela tem muito a ver com o que nós vamos falar também aqui. O que ela dizia? O que a lei ela dizia? Que todos aqueles escravos que fugissem e eles fossem capturados, eles eram retornados às suas fazendas de origem. Então, o norte dos Estados Unidos, aquela área de Nova York, que já era mais industrial, eu vou já mostrar uma foto para vocês de como é que era naquela época a cidade. Os escravos tentavam fugir para lá, eles tentavam fugir para o Canadá, alguns iam para o México. Se eles fossem recapturados em território americano, eles retornavam. Alguma pessoa que seria uma figura parecida com a que nós tivemos aqui no Brasil, do Capitão do Mato, levava esse escravo de volta
para a propriedade que ele tinha fugido e recebiam uma bonificação em dinheiro. E vocês, por si só, já percebem um escravo que sai de uma plantação e ele vai para o norte dos Estados Unidos, ele chega em Nova York, ou até no Canadá, ele sai de um lugar agrário, ele vai para um lugar mais industrializado, em que a sociedade já estava mais desenvolvida do que no sul, um lugar onde já tinha toda uma produção de ideias, de conhecimentos bem mais avançados, tanto que lá a escravidão já não estava sendo uma prática frequente. E o resultado disso é a Guerra Civil Americana, que está bem próximo do período em que essas obras que nós vamos falar já foram publicadas. Se vocês forem prestar atenção, a Guerra Civil Americana, ela foi um conflito do sul dos Estados Unidos com o norte industrializado, culturalmente diferente, e o sul ainda mais atrasado, agrário, escravocrata. Então, teve um conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Opa, passei demais. Vocês conhecem o homem que está nessa foto? Isso. Ele foi um presidente americano durante esse período da Guerra Civil. Ele foi assassinado depois, posteriormente. Isso já é uma outra história. Mas vocês vão ver que tudo isso que está sendo dito agora tem a ver com as obras. Influencia diretamente nas obras. Essa Guerra Civil Americana, pela configuração dos Estados Unidos hoje, você já tem uma noção de quem ganhou a guerra. A União ganhou a guerra, os confederados foram derrotados. Vocês imaginam o norte dos Estados Unidos bem industrializado, com linhas de trem, um desenvolvimento, fábricas de armamentos. O sul não tinha nem fábrica de pólvora para preparar armamentos, então eles dependiam até de importações. Disso você já vê que era questão de tempo essa guerra acabar para o sul dos Estados Unidos. Por que nós estamos falando de tudo isso? É para vocês terem um panorama de como eram os Estados Unidos. De um lado, rural, agrário, um pouco mais atrasado em relação ao norte, e de outro aqui Nova York dos anos 1850, que já estava tomando aquele contorno de metrópole que ela viria a ter alguns anos depois. Então vocês percebem que tem uma diferença muito grande, né? Agora falando da primeira obra que nós vamos mencionar aqui, do Henry David Thoreau, ele publicou essa obra, Desobediência Civil, em 1849, ainda foi no período anterior à guerra, mas já estava vivendo esse momento de comoção, e ele fala o seguinte: eu sinceramente aceito esse lema, que o melhor governo é aquele que governa menos, que tem menor poder. Então vocês vão ver que uma das características dele como escritor e como pessoa, ele era a favor de uma certa anarquia. Isso a gente vai falar melhor daqui a pouco. Mas ele era a favor de uma certa anarquia. Ele defendia que o governo ele deveria ter uma influência menor na vida do indivíduo. Tanto que, se vocês forem procurar na biografia dele, ele chegou um momento da vida dele que ele falou: não vou mais pagar impostos. Eu não vou pagar mais impostos para o governo. Então vocês veem que isso daí influencia esse panorama do que nós falamos antes. Vocês veem que o momento que os Estados Unidos estavam vivendo, o próprio pensamento dele, ele sendo uma pessoa que ele desobedece de maneira civil, né, o governo, isso tem impacto na obra dele. E se vocês forem ver, essa daqui é uma página da obra dele, acho que não dá para ver que está muito pequeno, mas as duas primeiras linhas são essas que estão aqui do lado da apresentação. Agora a Letícia vai falar um pouquinho mais aqui para você. Boa tarde. Então, eu vou falar, antes de começar a mencionar sobre o transcendentalismo, eu vou falar um pouco sobre quem era esse cara, tá? Ele é autor daquela obra que o Antônio acabou de mencionar, né? Que é da Desobediência Civil. Ele nasceu em 1817 e morreu em 1862. E ele foi influenciado, né? Na verdade, ele influenciou Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. Então, ele era assim bastante
conhecido por eles. E ele nasceu nos Estados Unidos e ele foi criado uma família de protestantes franceses. E ele teve a graduação, né, literatura clássica e línguas, na Universidade de Harvard, em 1837. E após isso, né, ele iniciou uma longa e íntima amizade com Ralph, né, que é, digamos assim, um dos caras mais, digamos assim, importantes durante o transcendentalismo. E durante essa época, né, ele entrou em contato com alguns pensadores que também são transcendentalistas, mas ele não meio que aceitava o que eles falavam, mas ao mesmo tempo ele não vou por essa vibe que tu estás indo. A minha vibe também eu tenho meus pensamentos. Então algumas coisas ele não aceitava. Ele discordava desse grupo. E aí, em 1845, né, ele decidiu sossegar em uma pequena cabana que ele mesmo construiu às margens do lago. Isso. Em que passou 2 anos por lá. Assim, ele decidiu viver o total contato com a natureza, né? Então, ele tinha o objetivo de ficar lá, não porque ele queria, entendeu? Ele tinha um objetivo para ele estar ali. Então, acredito que qualquer pessoa que, digamos assim, tenha um objetivo de algo, então você tem em mente por que você está ali. Então, para ele tinha o objetivo de simplificar a sua vida e se dedicar à contemplação da natureza e escrever suas reflexões. Então, ele mais à frente, né, na obra que ele fez do Alden, tá correto? E ele falou que, assim, na obra ele meio que faz assim as reflexões dele de tudo que ele passou lá. E aí ele cultivava tudo da natureza. Assim, tudo que ele queria plantar, ele plantava e se alimentava daquilo que ele plantou. E tá. Então, como eu já trouxe as reflexões do porquê ele foi para lá, né, para o lago, e aí a gente tem que, como as meninas também pontuaram sobre o transcendentalismo, não vou entrar muito a fundo, né, já que elas já deram bastante, enfim, informações. Então, esse pensamento, né, do transcendentalismo, ele tinha como objetivo a intuição. Então, ou seja, o olhar da natureza intui. E aí, a intuição, ela seria como se fosse o crescimento espiritual da pessoa. E, bom, sem mais detalhes para isso. E aí eu vou falar... Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tá, aí. Nessa obra aí que ele fez, foi do lago. Foi quando ele fez as reflexões durante 2 anos, né? E aí ele pontuou tudo, digamos assim, tudo que ele viveu. E aí essa obra, eu achei ela muito atual, por mais que ela tenha sido publicada em 1854. Mas até agora, assim, pelo menos assim, eu ainda penso, né, como ele pensa, algumas coisas, né, claro. Faz muito sentido de você pensar. Então, essa obra, ela apresenta temas que até hoje não foram superados. E aí, como direito à liberdade. Quando eu vi essa parte como direito à liberdade, eu lembrei muito do que, desde o começo da disciplina, o professor vem pontuando, que é a questão, né, do ser livre, da independência. Então, nessa obra, ele apresenta, né, sobre esse direito à liberdade e o respeito à natureza. Por que respeito à natureza? Bom, se você vê, hoje a natureza fala por si só. Não basta você chegar e pesquisar algo. Não, a natureza diz. Não, claro, não verbalmente. Mas assim, as expressões que você vê, as notícias que você vê sobre a natureza, em geral, você vê que não tá tudo bem. E a gente, seres humanos, né, não generalizando, mas alguns, eles acabam não tendo a reflexão, o respeito sobre a natureza. Então,
Por isso que vocês vê constantemente, né, a questão da poluição, enfim, desmatamento, enfim, inúmeras coisas. Então, isso me fez refletir muito sobre esse processo de liberdade, né, esse direito à liberdade e, ao mesmo tempo, respeito. Porque quando você dá liberdade para determinada coisa, né, no caso, assim, sou livre, todos somos livres, né, e tal, então vou para a natureza. E aí você tem essa liberdade, então o que você tem na cabeça? Então, se eu sou livre, então eu vou cortar essa árvore aqui. Problema, não é problema meu, sou livre. Então, esse direito à liberdade, eu achei muito, assim, tem que ter muito cuidado, né? Tinha que ter muito cuidado, porque tinha que ser refletido realmente do que seria essa liberdade e esse respeito à natureza, que até hoje, né, a gente fica batendo na tecla de que desse respeito, principalmente à natureza. E eu trouxe uma pequena sinopse da obra. Ela começa com um intrigante experimento social. E aí, em 1845, buscando adaptar-se de uma sociedade cada vez mais complexa, que aí nesse processo também, como o Antônio explicou, já estava acontecendo aquelas coisas. Então, e David, ele retira-se para a propriedade de um amigo às margens do lago Walden. E nessa pequena cabana na floresta, ele faz todo o ritual de habitação. Ele busca o melhor da natureza e faz descobertas espirituais. Então, ele, como eu falei, ele plantava, colhia e se alimentava de tudo que ele fazia perante a natureza. E no meio de uma vida simples e autossuficiente, que é uma característica do transcendentalismo, você ter a autossuficiência, ele cria a sua utopia. E ainda que seja uma crítica à vida urbana do século XIX, o Walden ainda é capaz de suscitar importantes reflexões sobre nosso modo de vida. Então, refletir sobre essas questões principais que ele traz, do direito à liberdade e o respeito à natureza. Que é isso aí, Antônio? E o que está escrito? O Antônio vai explicar sobre isso aí. Então, esses dois caras aí, eles foram, assim, muito próximos. Eu falei com o Antônio quando a gente estava discutindo, falei assim que eles foram BFFs um do outro. Então, eles foram muito próximos, foram amigos, tiveram uma amizade muito forte. E eles contribuíram muito para esse processo de transcendentalismo. Então, na aula passada, o professor explicou bastante sobre, assim, a relação deles, né? O pensamento deles. E aí o Antônio trouxe essa citação aí que eu não sei o que está escrito. Isso aí é contigo, né? Então é isso, gente. Ouvindo, gente? Sim. Tá. Nós falamos aqui de escravidão, de revolução, de uma guerra civil. Falamos aqui do transcendentalismo. As meninas também colocaram muito bem. Para não ficar muito repetitivo, trouxemos como exemplo esse filme. Alguém já assistiu esse filme aqui na sala? Sociedade dos Poetas Mortos. Porque é interessante ter uma citação, o Captain, My Captain, que é do Walt Whitman. Por que esse filme é interessante? A gente está falando de liberdade, nós estamos falando dessa busca, né, do eu interior, e esse filme, acho que ele representa muito bem isso, né? Conseguiram colocar no filme todo esse sentimento. Então, se vocês forem ver, os estudantes que aparecem nesse colégio, eles entravam no colégio basicamente com a carreira deles certa. Se eles iam ser advogados, médicos, eles não tinham liberdade. Sem querer dar spoiler para quem não viu o filme, mas ao longo, né, desse autoconhecimento que eles descobrem a arte, a poesia, eles conseguem descobrir realmente o que eles gostariam de fazer na vida deles, que não necessariamente é aquela profissão igual ao dos pais ou aquilo que a sociedade já esperava deles.
Então, através da arte, eles conseguem encontrar a liberdade deles. Isso é bem interessante. Falamos da Guerra Civil Americana. Tem um filme, que é esse Underground Railroad, que é um filme recente, de 2021. Ele é baseado num filme do mesmo nome, que significa uma ferrovia subterrânea. E o filme ele conta a história, o livro também. O livro nós não tivemos a oportunidade de ler, mas ele ganhou até o prêmio Pulitzer, então deve ser um livro interessante. Ele conta a história de escravos que eles fugiam das suas propriedades e, com o auxílio de uma pessoa que servia como guia, eles iam até Nova York, o Canadá. Eles conseguiam ir para um território em que a escravidão não estava sendo praticada. Então, é bem interessante a gente ver que, mesmo essas pessoas que viviam em plantações, elas não tinham a liberdade. Eles estavam morando no campo, mas não tinham liberdade. Então, a gente vê que a questão da liberdade ela é muito relativa. A gente compara uma cidade como Nova York da época, Boston, ou qualquer uma outra cidade grande dos Estados Unidos, a Filadélfia, e nós vimos essas pessoas vivendo no campo, mas sem liberdade. Então fica essa reflexão para a gente. Uma outra reflexão, vocês já viram o filme V de Vingança, o quadrinho do Alan Moore? O Sidney nunca viu esse. Para quem ainda não assistiu, não se lembra, aconteceu em 1605, em Londres, uma conspiração da pólvora. O rei, lá, o James I, ele era protestante, ele tinha assumido o trono inglês recentemente, e um grupo de conspiradores católicos, com a participação do Guy Fawkes, que ficou sendo a pessoa mais conhecida do grupo, eles planejaram um ato que eles iam explodir o parlamento, eles iam matar vários políticos de uma vez, e o rei da Inglaterra, com outras pessoas. Então, com um único ato, eles iam destruir todo o poder institucional que tinha naquele período. Por que isso é interessante para o que a gente está falando? Nós estamos falando de liberdade. Então, aqui é mais uma forma de liberdade. O filme é bem interessante, a adaptação de quadrinhos e depois o filme que eles fizeram, porque eles mostram uma sociedade em que não existe a liberdade. É uma distopia em que a Inglaterra virou um estado totalitário fascista e as pessoas não têm liberdade. E o V acaba sendo essa figura de que busca a pessoa para tirar a pessoa daquela bolha que ela vive, onde ela não tem opinião própria, e ele começa a mostrar para as pessoas que elas podem pensar e ter as suas próprias ideias. E através dessas ideias elas vão querer ter liberdade. Vocês conhecem esse filme, Natureza Selvagem? Esse filme ele é bem interessante também, só para finalizar nossa apresentação, que nós falamos de liberdade, nós falamos de natureza, dessa busca do eu interior. E eu acho que esse filme ele é interessante porque ele vem, de uma certa forma, para quebrar todos esses nossos sonhos de a gente achando que a natureza ela é um local que ela somente liberta. Para quem ainda não assistiu o filme, o personagem principal, o Christopher, ele estuda numa instituição cara, ele tem boas condições financeiras, e ele começa a se questionar se tudo isso que ele tem é realmente aquilo que ele gostaria de ter. E ele começa a se voltar cada vez mais numa busca que vai levar ele até a natureza selvagem, literalmente. Então, ele doa o dinheiro que ele tinha. Tem até uma cena do filme que ele pega o bolinho de dinheiro que ele ainda tinha e queima. Ele não vai mais viver com aquilo. Ele vai viver só do que a natureza tem a oferecer para ele. E eu acho que esse filme é interessante para a gente finalizar aqui a apresentação, porque ao mesmo tempo que a gente falou a tarde toda aqui que a natureza liberta, mas no caso dele, a natureza virou algoz. Porque ele busca a liberdade na natureza. Isso é um leve spoiler da história, mas não tira a experiência. O ser humano ele acaba sendo um animal sociável, né? Nós já até falamos sobre isso aqui na sala. E ele vai viver isolado na natureza. E o que acontece? Ele queima o dinheiro, ele vai se afastando cada vez mais para um lugar inóspito, sozinho, não tem nenhuma pessoa nas proximidades que possa auxiliar ele. E o que acontece? A comida acaba,
Ele não tem as habilidades, ele era uma pessoa criada na civilização, não tem as habilidades para conseguir esses alimentos, acaba comendo até plantas que são venenosas e ele vem a falecer. Então, fica essa reflexão, né? Por um lado, os autores falaram, né, do transcendentalismo e da liberdade, dessa busca na natureza, e aí a gente vê uma obra recente, de 2007, contando uma história real, que ela é baseada em fatos reais, de uma pessoa que foi viver isso no outro extremo oposto, de buscar a liberdade na natureza e acaba encontrando a morte. Então, foi essa a nossa apresentação. Se o pessoal daí de casa quiser perguntar alguma coisa. Não, só parabenizar, foi incrível. Obrigado, bom. gente. Bem, parece que vocês gostam mesmo desses filmes, né? De V de Vingança, de colombiana em busca de vingança, né? Pois é. Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas havia muitos questionamentos em relação ao transcendentalismo, né? A essa filosofia, que na verdade isso aí não era apenas um movimento literário, era uma filosofia que o Waldo Emerson estava buscando impregnar na cabeça do povo americano com o objetivo de adquirir uma identidade, uma personalidade voltada para essa busca interna, né? Esse autoconhecimento para o crescimento. E era um momento em que havia uma guerra, né? A desobediência civil, como vocês viram aí, existia ainda, né? As pessoas não haviam entendido muito bem o sentido de liberdade. O norte pensava de um jeito, o sul de outro, porque não queria libertar os escravos, porque senão não teria mão de obra para trabalhar nas fazendas, para produzir, etc, etc. Então, quando o Waldo veio com essa filosofia toda, começaram a haver muitos desconfiômetros, muitos questionamentos. Será mesmo que o homem tem essa origem divina, né? Será que o homem é um ser divino que tem o divino dentro de si? Será que ele sabe encontrar Deus em todas essas manifestações, especialmente as da natureza? E uma das pessoas que no início questionou muito isso foi o nosso amigo Thoreau. Ele não concordava com os posicionamentos que o Waldo defendia. Então, no início, eles não foram assim tão BFF, como disse a Letícia, não. Tá? Eles tiveram alguns atritos. E aí, o Thoreau resolveu ir testar a filosofia do Waldo. E por isso, então, ele se retirou lá para o lago, né? Foi viver numa cabana, na floresta, para testar a filosofia transcendentalista. E aí ele começou a perceber que quanto melhor ele tratava a natureza, quanto melhor ele aprendia a conviver com aquelas coisas todas, mais a natureza provia, mais a natureza respondia positivamente, né? Então aí ele ficou como uma espécie de ermitão, de eremita, né? É o cara que está em retiro espiritual, diferente do cara lá do romantismo que fugia com o intuito de escapar da realidade e se punir. Aqui não se acreditava na essência do pecado, se acreditava na sua essência, na essência do indivíduo. Então é mais ou menos assim. É claro que isso
com o passar do tempo, foi se modificando. A gente já viu que o transcendentalismo, de certa forma, não vingou. Por quê? Porque você não pode pensar apenas que o homem tem uma essência divina sempre boa, sempre benigna, sempre benéfica. Nós sabemos que o homem tem uma determinada índole, uma parte de uma índole que não é boa, que é ruim. E nós vamos ver mais tarde aí que isso vai voltar à tona, vai voltar à cena, tá? Num outro momento literário. Então é assim, vocês imaginem o seguinte, vamos pensar aqui numa situação. O cara tem uma desavença com o vizinho, aí vai lá e mata o vizinho, aí diz assim, eu matei para ele parar de me perturbar. Então a minha intenção foi boa. Ou então o vizinho tem um cachorro que passa a madrugada inteira latindo, não deixa ninguém dormir na vizinhança, e vai um lá e pá, mata o cachorro. Pronto, acabou com o sofrimento da vizinhança. Então a minha intenção foi boa. Então eu não cometi nenhum pecado, porque aqui dentro o que eu quis foi beneficiar as pessoas. Claro que isso não está certo, né? A gente sabe que isso não está certo e que existem obediências a esses fatos, né? Então, o transcendentalismo, ele criou uma série de controvérsias, né, de paradoxos. E o Valdo, ele publicou esses ensaios numa tentativa intensa e forte de convencer o povo americano de que esta filosofia de vida era a melhor que existia, porque ele próprio acreditava nisso. E o Thoreau só passou a defender o transcendentalismo depois que ele foi lá para o meio da floresta, ouvir o canto dos pássaros, né? Pescar para comer, certo? Plantar, tirar fruto para se alimentar. Então, naquela paz interior, ele achou que realmente era a melhor forma de viver. Infelizmente, não é bem assim, né? Que a coisa funciona. Mas era essa a ideia, tá? Então, esses ensaios, eles não tinham, naquele momento, um grande valor literário, porque as pessoas não davam muita atenção a eles, não. Tá? Só depois é que as pessoas passaram a entender que essa filosofia era uma filosofia em defesa do seu autoconhecimento, da sua autodeterminação, né? Da luta pela natureza, da defesa da natureza, do ser bom, que as pessoas deveriam deixar aquilo que de bom existia nelas vir à tona, né? Aflorar, que era assim que era o melhor caminho a se viver e a evitar uma série de problemas. Nós vamos ver mais tarde que essa essência ela não é muito verdadeira, né? Então, essa era a vontade deles. E se a gente trouxer isso para cá agora, vocês estão vendo aí que, como falou o Antônio, o direito à liberdade é uma coisa muito complicada, né? O outro grupo também falou assim. É difícil a gente dizer assim, direito à liberdade. Vocês estão vendo aí, né? No campo político, isso é super atual. Todo mundo está discutindo aí essa tal dessa liberdade de expressão, né? De atitudes, de etc, de decisões. Se vocês forem pensar, a natureza hoje reage de maneira bem firme a essa falta de conservação e de preservação. Basta vocês acompanharem os noticiários que vocês vão ver. É inundação onde não tinha que ter inundação por causa de muita chuva, onde não tem que ter chuva. É o Canadá com calor intenso, onde não era para estar com calor intenso, né? Enfim, o mundo todo, certo?
a natureza está desorientada, ou melhor orientada agora do que jamais teve, né? Por isso essas reações todas em cadeia. E aí, talvez nesse aspecto, essa liberdade que o povo americano tanto prezava e tanto buscava, foi um ponto forte do transcendentalismo. Essa ideia de liberdade, certo? Então, olha, o cachorro do vizinho está latindo muito, está perturbando todo mundo. Vá lá com o vizinho e convença ele a fazer alguma coisa pelo cachorro, para o cachorro parar de latir, porque algum sofrimento ele está tendo. Né? Então, o divino que existe no cachorro não poderia deixar ou não deveria deixar o sofrimento acontecer a esse ponto. Então, é realmente uma filosofia muito complexa, certo? E densa, tá? Que, infelizmente, foi mal orientada e mal interpretada. Tá? Então, nesse aspecto aí, o transcendentalismo é um momento literário muito importante, porque foi neste ponto aí em que a sociedade americana estava completamente dividida, como vocês viram aí o Antônio falar e mostrar. E eles buscaram aglutinar, reunir, convergir a sociedade americana para um caminho comum, tá? Não conseguiram, certo? Não conseguiram. Tá certo, gente? Então, esse foi o papel do transcendentalismo na história literária americana. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, vocês aí no remoto querem perguntar alguma coisa? Aqui vocês têm alguma dúvida? Certinho. Tá, então eu vou parar aqui a apresentação, tá? Vou interromper a nossa gravação.